deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, voltou a divulgar vídeo nas redes sociais e desta vez ele postou um vídeo em que critica a campanha de ricos contra pobres lançada pelo governo Lula e pelo PT, depois aí de uma série de derrotas, no Congresso, incluindo a derrubada do decreto presidencial que aumentava o IOF. Na publicação, Nicolas afirmou que o discurso divide o país e disse que a taxação dos super ricos impactaria aí a geração de empregos. Ele também fez ataques à primeira-dama, Janja, afirmando que ela quer fazer as taxações por inveja de quem tem mais dinheiro que ela. Então, vamos assistir parte deste vídeo. Se o Lula é o pai dos pobres, ele só tá fazendo mais filhos. É isso mesmo, ano que vem vai completar 18 anos que o governo do PT tá no poder do nosso país. Mas eles juram de pé que nada é culpa deles. Por exemplo, é uma coincidência dos estados com a maior taxa de homicídio no Brasil, todos os governadores serem do PT. Com certeza isso também não é culpa deles. É uma mera coincidência de que as regiões onde a esquerda mais dominou, como o Norte e o Nordeste, apresentam piores índices do sistema de saúde. Mas, com certeza, a culpa não é deles também. Ou seja, basicamente, a esquerda olha para ela e fala: a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. E eu vou colocar em quem? Nos ricos. E a tentativa deles é a mesma de anos. Ficar fazendo uma luta de nós contra eles, ricos contra pobres, negro contra branco, ateu contra cristão, enfim. Dessa forma, eles vão dividindo para poder conquistar. E é óbvio que tem desigualdade aqui no nosso país. E sim, tô falando que todo rico aí é bonzinho e gente boa, não. Mas você vai taxar os super ricos e aí? E no próximo dia, o que vai acontecer? Eles vão embora. Simples assim. Como aconteceu, por exemplo, na Noruega, que foram embora, óbvio. Para que eles vão ficar no país que tá taxando eles? Mas, Nicolas, qual é a consequência disso para a minha vida? Com essas pessoas saindo do Brasil, consequentemente, as empresas deles também saem do Brasil. Então, menos empregos. Você tem falta de investimento e, principalmente, falta de arrecadação, até mesmo para o Estado, que está querendo taxar eles, porque eles vão embora. As empresas saindo daqui, elas levam consigo as suas fábricas, toda a cadeia de produção e, consequentemente, você tem menor acesso aos produtos. Isso gera o quê? Inflação, menor competitividade e preços mais caros. Eu não vou nem falar da fuga de cérebros, de mentes pensantes, que vão sair daqui e ir para outros países que têm melhor condições de desenvolver. O que eles estão querendo te vender como um bom esquerdista é de que fazendo isso daqui, você vai ter a solução de todos os problemas do país. E não, é uma mentira. Quando a esquerda pega para poder defender isso, é um desastre. Alíquota de 6% no IOF. Movimentou R$1.000, paga 60 centavos. R$10.000, paga R$6. R$100.000, paga R$60. Ou seja, não parece ser tão pesado assim, né? Se você não viu o erro nessa conta aqui, parabéns. Tem alguém que tá orgulhoso de você. Porque quem movimenta R$1.000 e tem 6% no IOF não paga 60 centavos, paga R$60. Para quem movimenta R$10.000, paga R$600. O aumento do IOF é para poder ferrar só quem tá em cobertura de apartamento? Não. Quem movimenta R$1.000, pagar R$60, sabe que R$60 no mês faz muita diferença. Então esse é papo pra boi dormir, você já entendeu, mas eu vou continuar te explicando. Até mesmo porque se eles vão taxar os super ricos, eles deveriam taxar essa daqui, né? Essa daqui, sem ter cargo nenhum, custa aí aos cofres públicos o seu dinheiro, R$2 milhões por ano, só para ela ter um gabinete. Eu não tô nem falando das viagens, que só pro Japão o Lula levou a Janja, mas 220 pessoas, custando aí 4,5 milhões do seu dinheiro. Será que eles estão lutando para poder taxar a Janja, que tá com uma bolsinha aqui de R$21.800? Será que esse pessoal todo aqui, que recebem super salários e super mordomias do governo do Lula, que são os seus ministros, eles estão preocupados em taxar os super ricos porque eles estão preocupados com os pobres? Será mesmo? Até mesmo porque eles se dizem de esquerda contra os super ricos, mas tem super ricos no governo. Patrimônio de ministro de Lula cresce 30 vezes e passa de 79 milhões. Lula, poxa, declarou 7,4 milhões de reais. Qual o eleitor dele, dos locais mais pobres que ele foi e fez promessas de campanha, que tem um patrimônio desse daqui? Me conta.
Bom, eu quero te lembrar que essa é só uma parte do vídeo que foi publicado pelo Lucas, pelo deputado Nicolas, né, nas redes sociais dele, viu, gente? O vídeo completo tem cerca de 8 minutos. E, além disso, o parlamentar também criticou aí a deputada Érica Hilton. Ele destacou uma matéria em que ela aparece com uma bolsa de uma marca de luxo, assim como ele falou aí da Janja, né? Ele também traz notícias desde o primeiro governo de Lula, né, em que é dito aí que os bancos tiveram receita recorde. Ele leu títulos de algumas matérias também, né, como ele falou o seguinte, citou, né, o título de algumas matérias, como os bancos lucraram, como nunca no primeiro ano do governo Lula, e lucro dos 4 maiores bancos brasileiros atinge recorde nominal em 2024, e ele argumentou nesse vídeo, né, ele disse, eles estão falando que são contra bilionários, isso não cola, são palavras do deputado Nicolas Ferreira, portanto, nesse vídeo que ainda repercutiu outros temas, né? Como eu disse, o vídeo tem um total ali de 8 minutos e alguns segundos. Bom, agora a gente vai direto para Brasília. Quem está lá para conversar conosco é a repórter Lara Alves. Lara, essa publicação do deputado Nicolas aí nas redes sociais já está repercutindo por aí? Boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você e para todos que estão conosco. Pois é, ela começou a repercutir, mas de fato o assunto vídeos em redes sociais e publicações foi um dos temas do dia aqui no Congresso Nacional, principalmente depois da reunião do Colégio de Líderes que aconteceu hoje mais cedo aqui na Câmara dos Deputados. E por que eu digo isso? Alguns líderes que saíram da reunião expressaram em off, né, quando eles decidem não dizer quem são, mas eles passam as informações, contaram que, de fato, o presidente Hugo Motta tem demonstrado uma grande insatisfação com vídeos e publicações nas redes sociais e essa onda de mensagens que tem circulado, principalmente tratando desses temas polêmicos que são discutidos aqui no Congresso Nacional e mais especificamente no âmbito da Câmara dos Deputados. Pois bem, esse vídeo do deputado Nicolas Ferreira, ele cita a questão do IOF, que foi talvez o início dessa grande batalha digital, ou dessa etapa, pelo menos, da batalha digital, que é travada, de certa forma, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. O vídeo do Nicolas acaba respondendo a uma narrativa que tem sido bastante usada pela equipe do presidente Lula para tratar de alguns projetos que são votados aqui na Câmara dos Deputados. Uma narrativa do nós contra eles, dos ricos contra pobres, uma metáfora que é inclusive bastante usada pelo ministro Fernando Haddad, ministro Rui Costa e outras personalidades ali do governo Lula, né? Sobre o andar mais alto, a cobertura não pagar, enquanto os andares mais baixos acabam pagando impostos muito mais altos. Pois bem, ele responde a isso. Isso foi bastante importante porque há uma avaliação de que a derrubada do decreto que elevou as alíquotas do IOF partiu também de uma grande pressão da oposição nas redes sociais. Inclusive, hoje mais cedo, o ministro Fernando Haddad falou sobre esse tema durante uma entrevista ao portal Metrópolis. Ele disse que aconteceu um verdadeiro inferno nas redes sociais em relação ao decreto do IOF. Logo em seguida, o que a gente teve foi uma expressão muito grande também nas redes sociais e ali já capitaneada pela base, pelos governistas e pelo Palácio do Planalto em relação a outras propostas, como por exemplo o aumento dos deputados aqui na Câmara, que foi um projeto aprovado tanto na Câmara quanto no Senado Federal e enviado para a sanção do presidente Lula. Isso fez de certa forma com que o governo ganhasse essa etapa da batalha, mas surgiram inevitavelmente alguns ataques, uma onda de ataques ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Isso incomodou profundamente alguns líderes que estavam nessa reunião de hoje, disseram que ele está bastante irritado, ficou muito chateado com tudo o que aconteceu. Inclusive, houve até um pedido de desculpas e uma manifestação de solidariedade do líder do governo, José Guimarães, e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ao presidente Hugo Motta. Mas fato é, esse assunto está em pauta aqui na Câmara dos Deputados e temas como regulação da inteligência artificial, principalmente no uso de vídeos, nesse ano que antecede as eleições, e ainda a regulação das redes sociais voltou à discussão e esteve ali presente durante a reunião do Colégio de Líderes. É importante lembrar, principalmente tratando sobre regulação das redes, que existe um projeto já bastante avançado, mas que travou aqui na Câmara dos Deputados. No ano passado, o então presidente Arthur Lira criou um grupo de trabalho para discutir essa proposta e criar uma versão final desse texto. Mas o que aconteceu é que essa proposta nunca saiu do papel e esse grupo sequer se reuniu. Agora existe uma pressão
capitaneada ali pelo líder do PDT, o deputado Mário Heringer de Minas, para voltar essa discussão aqui na Câmara e tentar combater essa grande onda de ataques que tem acontecido no ambiente digital. Fato é que a oposição é uma grande força contra esse projeto, inclusive o líder Zucco, que é da oposição, criticou bastante esses ataques que têm sido dirigidos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, mas disse que não é hora de tratar de regulação das redes, que esse é um tema que não deve ser discutido de forma alguma e que o que deve ser feito é sim pressionar o Palácio do Planalto para entender se houve uso de verba pública para dirigir esses ataques à Câmara dos Deputados. Inclusive, tem alguns requerimentos correndo aqui na Câmara que querem explicações do ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e também do ministro Frederico Teixeira, das Comunicações, para saber se de fato houve uso de gasto público para impulsionar essas publicações dirigidas principalmente a Hugo Mota e à Câmara dos Deputados. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que uma das hashtags que mais bombaram nos últimos dias foi Congresso da Mamata. Então esse tema está bastante em voga, está sendo bastante discutido e de fato gerou um incômodo muito grande, e o presidente Hugo Mota tem manifestado isso às pessoas mais próximas a ele, mas ainda sem indicar o que vai ser feito, se ele vai ajuizar, se isso vai ser tema de alguma nova legislação aqui na Câmara dos Deputados. Síria. Tá certo, Lara, muito obrigada pela sua participação, um ótimo trabalho por aí. E agora só atualizando mais uma questão relacionada aqui ao deputado Nicolas, o Ministério Público Federal Eleitoral de Minas Gerais apresentou hoje denúncia contra Nicolas Ferreira e também aliados dele pela divulgação de vídeos com ataques ao então prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, na eleição municipal do ano de 2024. Segundo o Ministério Público, Nicolas e o deputado estadual Bruno Engler praticaram aí difamação e divulgaram propaganda eleitoral com fatos sabidamente verídicos em alusão a um livro escrito por Fuad, né? A acusação pede, portanto, a suspensão dos direitos políticos dos denunciados, né? E ainda, segundo o Ministério Público, Nicolas também descumpriu determinações judiciais para que removesse o vídeo aí das redes sociais dele ainda em outubro do ano passado e passou, portanto, ainda, segundo aí o MP, a publicar, a debochar publicamente, né, da decisão judicial. E além da suspensão dos direitos políticos, o MP pediu uma indenização por danos morais também nessa questão.